o Diego Severino Rossi, que é técnico economista do DIEESE, para trazer sua contribuição ao debate sobre os impactos da municipalização em Belo Horizonte. Mãos dadas, e é o projeto do governo, que é a municipalização de todo o ensino fundamental. A gente sabe que talvez o primeiro passo aqui em Belo Horizonte não seja a municipalização de todas as escolas, né, mas como essa informação ainda não foi divulgada, não é pública, assim como as informações de todos os municípios, elas não são públicas, né, a gente consegue só quando chega no projeto de lei, que é a única vez de todas as audiências que eu participei que teve uma informação mais detalhada foi em maio de 2021, na Câmara Municipal lá de São Francisco. Todas as outras audiências, todos os outros debates, não... Essa eu acho que foi a primeira audiência pública com participação do governo, que teve informações detalhadas. Depois disso, nunca mais se viu esse tipo de detalhamento, né? Então, para começar, né, fazer só um resgate rapidinho aqui do projeto Mãos Dadas, né, que ele, inicialmente, ele foi lançado para a municipalização apenas do ensino dos anos iniciais do ensino fundamental, né, que é do 1º ao 5º ano, mas pelo andar da carruagem, né, já temos casos onde a municipalização também se estende aos anos finais do ensino fundamental, né, que é o 6º ao 9º ano aqui em Minas Gerais. Então, ela começou em 2021 de um jeito e agora já está de outro. Né? Então, assim, que isso foi feito no dia 3 de março, esse lançamento, né? Aí, no dia de 2021, no dia 16 de abril de 2021, foi enviado pelo governador de Estado um projeto de lei aqui na Assembleia para instituir esse programa. Esse projeto de lei não tramitou, né, que, inclusive, encontra-se arquivado, para vocês verem também o empenho do governo com relação a esse projeto, né, a prioridade de deixar tudo de forma mais transparente e legal, que nem tramitou aqui na casa, né? E, no dia 22 de junho, né, foi publicada a resolução com algumas regras, né, também dando ali como prioridade o ensino, os anos iniciais, mas também deixando claro que pode ser o os anos finais, né? A questão da falta de transparência, isso é uma coisa que a gente vem falando há bastante tempo, né? Principalmente porque a gente não sabe quais são os critérios de repasse dos recursos para investimentos em infraestrutura. Isso nunca foi divulgado, isso não está claro, né? Então, assim, aproveitando esse espaço, né, no ano passado foi publicada uma monografia do curso de avaliação de políticas públicas na Fundação João Pinheiro, intitulada Avaliação do desenho do projeto Mãos Dadas, uma análise da proposta de descentralização do ensino do Estado de Minas Gerais, né, o link dela está nessa apresentação, que ela diz o seguinte, né, que a CAE contratou, com auxílio do Instituto Sonho Grande, abre parênteses aqui, né, o Instituto Sonho Grande é um parceiro da Fundação Lehman, uma consultoria que propôs limites mínimo e máximo de valores para a negociação com cada município. No entanto, conforme destacado pelos gestores, que nessa monografia ela consultou alguns gestores, né, tal parâmetro se perdeu ao longo do tempo e as negociações deixaram de atender esse critério. Ou seja, né, a própria informação de gestores, que ela não cita o nome nessa monografia dela, foi que, se no início tinha um parâmetro de como negociar, olha, para cada município tem que estabelecer um valor máximo e mínimo, e depois disso, não se sabe por quê, esse critério foi abandonado, ou seja, foi contratado uma consultoria para poder estabelecer esses critérios. Foi pago, então, provavelmente, gasta recursos públicos, e depois foi abandonado essa metodologia. Só para vocês terem uma ideia, aqui são informações que estão no portal da transparência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o fiscalizando com o TCE, e as informações contidas em projetos de lei ou leis desses municípios, para vocês terem ideia, a questão da falta de critério. Eu peguei, inicialmente, 3 municípios que têm mais ou menos o mesmo montante de recurso de orçamento, né, São Joaquim de Bicas, né, que tem um orçamento, a proposta orçamentária em 2022 foi de quase 96 milhões de reais, e o valor oferecido para este município foi de 85 milhões, ou seja, quase um orçamento do município para implementar o Mãos Dadas. Um município que também tem um orçamento parecido, Carangola, de 90 milhões, foram ofertados para eles apenas 6 milhões de reais, ou seja, valor equivalente a 7%. Né? E aí você pega Patos de Minas, que é um município que tem quase que o quádruplo do orçamento de São Joaquim de Bicas, né, foi ofertado um valor inferior ao valor ofertado ao município de São Joaquim de Bicas. Aqui são exemplos, né, para mostrar que essa questão da negociação, né, ela não tem critério, né, parecendo... E, como diz a informação lá da monografia também, que não tem critério para a distribuição dos recursos. Né? Então, você tem negociação direta com a prefeitura, se a prefeitura nega, provavelmente a secretaria vai lá e volta com um valor superior ao ofertado inicialmente.
Opa. Agora, apresentando um pouquinho das informações relativas ao município de Belo Horizonte. Nessas informações, para vocês terem uma dimensão da estrutura, do tamanho da rede municipal de Belo Horizonte. A gente tem, com dados do censo escolar de 2022, que no município de Belo Horizonte tínhamos cerca de 62 mil matrículas nos anos iniciais e 41 mil matrículas nos anos finais, dando um total de matrículas no ensino fundamental de 103 mil matrículas. Na rede estadual, no município de Belo Horizonte, nos anos iniciais, cerca de 34 mil matrículas e, nos anos finais, 46, ou seja, cerca de 80 mil matrículas. Considerando, como a gente não sabe o total de matrículas, então a gente está fazendo um impacto da municipalização total, que é o projeto do governo, é esse mesmo, de repassar todo o ensino fundamental. Então, a princípio, seria um aumento de quase 78%, quase 80% no total do número de matrículas que podem ser municipalizadas em Belo Horizonte. E aqui a gente faz um estudo, com base nas informações que tem, nas portarias das legislações sobre essas fontes de recursos, quanto que o município está recebendo e quanto que ele vai passar a receber, porque, nesse ponto aqui, esse repasse do governo do Estado não é o repasse para construção da infraestrutura. O que acontece? Quando o município municipaliza, se ele for começar a partir de 2024, as matrículas que serão repassadas, os recursos que serão repassados com fonte de matrícula, serão com base no censo de 2023. Ou seja, então, as matrículas ainda estão no governo do Estado. Então, quando ele passa para o município, o governo do Estado pega esse recurso que recebe, por exemplo, do Fundeb, referente às matrículas de 2023, mas que em 2024 estão no município, e repassa o recurso para as prefeituras. É assim que tem que ser feito. Então, aqui a gente tem essas estimativas separadas por anos iniciais e anos finais, que daria, ao todo, só dessa parte que é de competência que o Estado vai receber, que é referente ao salário de educação, à alimentação escolar e ao Fundeb em 2024, mas que, por exemplo, se já for concretizado, tem que repassar para a Secretaria, para a Prefeitura de Belo Horizonte, algo em torno de 560 milhões de reais referente a isso, fora o que a Prefeitura, o que o Estado vai oferecer à Prefeitura para municipalizar, para reformar, construir creche. Que aí, a partir de 2025, todos esses recursos aqui, que eu estou mostrando, serão repassados diretamente pelo Ministério da Educação, pelas fontes legais lá, porque já não vai mais contar essas matrículas no governo do Estado, e sim na Prefeitura de Belo Horizonte. Então, algo em cerca de 560 milhões de reais, então, totalizando um aumento de repasse de recursos cerca de 70%, saindo dos atuais 800 milhões de reais que a Prefeitura de Belo Horizonte recebe por esses alunos do ensino fundamental, passaria para 1 bilhão e 300 milhões de reais. E aqui também a gente pega os investimentos realizados pela Prefeitura de Belo Horizonte no ensino fundamental, nos últimos anos, com base nas informações que a Prefeitura informou ao Tribunal de Contas e à Secretaria do Tesouro Nacional. Por exemplo, no ano passado, desde 2020, a gente vê que os investimentos na educação do ensino fundamental da Prefeitura de Belo Horizonte vêm aumentando. Que em 2020, no ano da pandemia, que foi comum que a maioria dos municípios diminuíssem os investimentos, saltou de R$ 10.000 por aluno, os investimentos, para R$ 15.500 em 2022, e na lei orçamentária de 2023, a Prefeitura de Belo Horizonte está estimando que o investimento por aluno será algo em torno de R$ 14.000. Por que a gente fala isso? Porque uma das justificativas nas audiências públicas que já foram feitas, que fala que, por municipalizar, vai receber mais recursos por conta do Fundeb. Ok, isso é verdade. Só que o per capita do Fundeb, ele varia de 5.000 e alguma coisa para os anos iniciais do fundamental a 7.000 e alguma coisa para os alunos em tempo integral. Sendo que a Prefeitura ela investe R$ 15.000, está prevendo investir R$ 14.000. Então, ou seja, só os recursos do Fundeb não são suficientes para financiar a atual estrutura de financiamento da educação do ensino fundamental de Belo Horizonte. Então, a Prefeitura tem que aportar recurso próprio, além do recurso do Fundeb. A não ser que, utilizando apenas os recursos do Fundeb, ela vai ter que diminuir o investimento feito no ensino fundamental. Então, considerando isso, o valor investido por aluno na Prefeitura, e considerando que ela vai municipalizar aquelas 80 mil matrículas, considerando isso, então ela necessitaria de
aportar de um investimento para financiar todas aquelas 80 mil matrículas, além do que ela já financia, de algo próximo de 1.200 bilhões de reais. E o aumento da receita, né, que é aquela financiada, né, para as transferências constitucionais legais, Fundebs, alimentação escolar, o salário de educação, vai ser algo em torno de 560 milhões de reais que vai aumentar. Então, ou seja, a prefeitura teria que desembolsar algo para manter o investimento de 14 mil reais, que é a previsão de 2023, de algo em torno de 700 milhões de reais. Não tem problema. Telhado. E, além de tudo, né, a gente também quando a gente faz esse trabalho sobre a municipalização, aqui nós estamos falando do ensino fundamental, mas é necessário também a gente avaliar um pouco como é que está o investimento das prefeituras, no caso de Belo Horizonte, no atendimento à educação infantil, porque é a meta 1 do Plano Nacional de Educação, que também faz parte do Plano Municipal de Educação, do Plano Estadual, né, que, em Belo Horizonte, segundo dados da Fundação João Pinheiro, o último dado atualizado é de 2021, o atendimento de 0 a 3 anos, que seria na creche, né, está em 40%. A meta era de 50%, né, que a meta o prazo já se extinguiu, né, já se passou o prazo, então está atrasado, e na pré-escola, né, no 4 e 5 anos, a taxa de atendimento está em 87%, e deveria ser algo 100%, que é o que está a meta lá. Lembrando aqui também que esse investimento, essa taxa, ela é considerada, é calculada utilizando não só as matrículas da rede pública, também é considerada as matrículas da rede privada. Mas como nem a rede pública nem a rede privada conseguiu fazer esse atendimento, né, a gente tem que pegar também qual que seria o investimento para atender essas crianças que ficaram fora da escola, estão fora da escola nesse período, né? Sendo que, em 2022, a prefeitura investiu quase 21 mil reais por aluno na educação infantil. Tá? E esse total de alunos, em 2021, que estavam fora da escola, no município de Belo Horizonte, eram cerca de 20.500 crianças, né? Então, se considerar que a prefeitura seria a responsável, já que a educação infantil não é responsabilidade do governo do Estado, de absorver todas essas matrículas, né, sem fazer nenhuma parceria com a rede privada, né, sem contar com a rede privada aumentando o número de ofertas de vagas na educação infantil, a prefeitura gastaria algo em torno de 430 milhões de reais para fazer, por ano, no caso, para fazer o atendimento dessas 20.500 crianças que não foram atendidas de acordo com o Plano Nacional de Educação. Depois eu acho que hoje é o Dino ou o Haddad. Bom, outra coisa que é importante a gente colocar também nessa discussão, né, é um indicador que o próprio Ministério da Educação, através do INEP, já calcula, né, que é a complexidade da gestão escolar. O que seria isso? Né? Porque as escolas dos municípios têm uma estrutura diferente das escolas do governo do Estado. Né? Então, quando você faz a transferência, você também vai estar mudando a estrutura da sua rede municipal. Né? Ela não vai se manter igual, principalmente quando você está em regime de coabitação. Tá? Vai ter, então, ou não tem estrutura suficiente. Né? Então, esse indicador ele utiliza esses 4 parâmetros aí para fazer o cálculo, né? E o que a gente tem aqui, por exemplo, segundo esses são dados de 2022, que 50% das escolas municipais de Belo Horizonte, né, tem um índice de complexidade baixo. Tá? E, no caso das escolas da rede estadual, em Belo Horizonte, você tem que 73% dessas escolas possuem um nível de complexidade mais alto. Tá? Então, em Belo Horizonte é dividido em 50% mais um grau de complexidade mais baixo e grau mais alto. E, no caso da Prefeitura do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o índice de complexidade ele é maior, ele está em 73%. Caso fosse feita toda a municipalização, né, então, se fosse absorver todos os alunos, o Estado repassasse todas as escolas, o perfil da educação municipal de Belo Horizonte, ela mudaria, o perfil das escolas. Porque aí, quando você tinha uma complexidade de grau baixo, né, de 50%, ela vai reduzir para 39%. Ou seja, várias escolas vão mudar completamente o seu perfil. Né? Porque o número de complexidade da gestão nessas escolas vai aumentar de 50% para 65%. Então, ou seja, a rede municipal de Belo Horizonte ela também vai mudar o seu perfil.
né? Então, não é só o atendimento das escolas, o impacto financeiro, também é uma questão de gestão, principalmente que vai afetar também a questão, no caso, dos diretores de escola, né? E aqui um pouco das informações que a gente consegue obter via a folha de pagamento da Secretaria de Educação, mas a gente não conseguiu informações de todas as escolas municipais em Belo Horizonte, porque na folha de pagamento você não tem informação do município onde a pessoa está lotada, você tem informação do nome da escola. Então, como existem escolas que possuem o mesmo nome em outros municípios, né? Então, por exemplo, a escola Afonso Pena, você tem escola Afonso Pena em Belo Horizonte, tem escola Afonso Pena em outro município. Então, eu não consigo diferenciar em qual município está lotado. Então, das 230 escolas estaduais em Belo Horizonte, a gente conseguiu informação de 159 escolas, via folha de pagamento. Tá? Então, dessas 159 escolas, o perfil que a gente tem de trabalhadores está em algo em torno de quase 2.500 trabalhadores em educação, sendo que destes, 60% são designados, contratados. Tá? Então, tem vínculos seletivos com o Estado, eles não são concursados. Né? Que, com a municipalização, eles encerrarão seus vínculos com o Estado, ou seja, serão demitidos, né? E aí vão ter que entrar num processo de disputa com quem já está com regras diferentes do que é o do Estado, na prefeitura, para ver se vai conseguir uma contratação via prefeitura, né? E lembrando também que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está com o processo de concurso público em aberto, né? Então, ou seja, não necessariamente que a pessoa que será desligada do Estado vai estar prestando concurso público de Belo Horizonte, então, ou seja, o número de vagas para a contratação no ano que vem vai ser menor. Então, ou seja, o índice de desemprego desse pessoal vai se manter. Né? Aqui é só uma visão dividida por carreira, né? Então, no caso do professor, né, ele tem 52% da rede aqui em Belo Horizonte, do estadual, é contratada, servidor temporário. No caso dos auxiliares de serviço, são 95% da rede ela é contratada. Dos demais cargos, 57%, ou seja, né, uma rede muito grande de serviços contratados que terão os seus vínculos encerrados no dia 31 de dezembro, caso a municipalização passe agora, né, seja aprovada e aderida pelo município de Belo Horizonte. Né? E, por fim, né, a gente tem que lembrar o seguinte, então, além daqueles investimentos de quase 700 bilhões de reais, mais os investimentos que têm que ser aportados para absorver toda a demanda da educação infantil, então, além dos recursos que já vão receber do Fundeb, alimentação escolar, a Prefeitura de Belo Horizonte tem uma estimativa de ter que aportar mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Né? E aqui eu também quero deixar claro que a importância do tanto que a Prefeitura de Belo Horizonte investe recurso próprio, né, e não só recurso do Fundeb, que no ano de 2022, no ensino fundamental, a Prefeitura de Belo Horizonte gastou aproximadamente 1 bilhão e 300 reais com recursos próprios no financiamento do ensino fundamental e 450 milhões de recursos do Fundeb. Né? Então, ou seja, não é só passar matrícula que vai aumentar o recurso que vai aumentar o investimento a ser recebido via Fundeb, né? Porque o número de matrículas não vai interferir na arrecadação do ICMS, do PVA e do ISS, vai aumentar a sua arrecadação do Fundeb, e a Prefeitura de Belo Horizonte tem um perfil que investe muito mais de recurso próprio, né, do que do recurso do Fundeb. E, para finalizar, de fato, né, aí eu queria só fazer um comentário com relação ao geral do projeto Mãos Dadas, porque, assim como, desde que foi lançado esse projeto, a gente do DIEESE já fez uns estudos mostrando que a grande maioria dos municípios de Minas Gerais, que tem ensino fundamental, a grande maioria dela teria que aportar recurso próprio para além de fazer a municipalização. E esse estudo dessa monografia, ela tem essa mesma avaliação. Ela fala que 70% dos municípios, 469 municípios que foram avaliados no estudo, têm alto risco de insuficiência econômica para financiar o projeto Mãos Dadas, além do alto risco da complexidade da gestão escolar. Né? Apesar dele trazer outras questões sugestões e tudo mais, ele chega a essa conclusão. Né? Então, assim, apesar do que foi apresentado, a análise do desenho que foi feito nesse estudo, ele mostra que a preocupação não foi só a questão de melhoria da qualidade do ensino, porque isso coloca em risco, que não tem nenhuma comprovação científica de que fazer essa municipalização da forma como está sendo feita vai melhorar os índices de proeficiência, vai melhorar as infraestruturas, porque, lembrando que após
o recurso que é repassado pelo Estado para a infraestrutura, depois quem vai ter que fazer a sua manutenção é a própria prefeitura. Não vai existir mais nenhum recurso extra do governo, não vai ter nenhum programa que faça um financiamento a longo prazo dessa municipalização, como ocorre em outros estados. Tá? Não é o foco. Então, com aquelas escolas, a partir do momento que foi inaugurada, que foi apresentada aqui, está bonitinha, mas aí, a partir do ano que vem, se precisar fazer um reparo, fazer uma manutenção, esse recurso vai ter que ser tirado do próprio bolso da prefeitura, que não vai ter nenhum aporte extra do governo do Estado para fazer um financiamento a longo prazo. Então, ou seja, pode ser que, no médio a longo prazo, como em alguns municípios já acontece, terão problemas com relação ao projeto Mãos Dadas. Então, é por isso, né, que, quando for apresentado, né, para Belo Horizonte, na Câmara Municipal, né, o secretário disse aqui que vai ter o diálogo, transparência, que seja apresentado todo o estudo econômico-financeiro de quanto que ela vai ter que aportar mais para manter o nível de investimento, quantos profissionais serão necessários ser contratados, né, ou se o concurso público já vai ser o suficiente, ou se vai ter que contratar mais, qual que será o custo desses profissionais que serão contratados para aumentar a rede municipal. Então, toda essa avaliação, e qual que é o plano que ele tem também para o atendimento da educação, tudo isso tem que ser apresentado para ser dialogado com a sociedade. Né? Porque se a prefeitura fala assim, eu tenho que aportar tantos milhões de reais, ela vai ter que pensar como que eu vou aportar esses recursos, fazer um planejamento não só do primeiro ano, mas fazer um planejamento a longo prazo. Né? O Estado vai mandar esse recurso, eu vou construir, vou fazer isso. Tá, e como é que eu vou manter isso? Né? Fazer um plano, como ele faz um plano plurianual do orçamento da prefeitura como um todo, é como se fosse fazer uma sugestão de fazer um plano plurianual do projeto Mãos Dadas no município de Belo Horizonte e apresentar as fontes de recursos, financiamento, para assim ser discutido, e não essas questões que têm acontecido, que só o aporte de recurso financeiro num ano, né, tem convencido algumas câmaras municipais, e que depois elas estão vendo que alguns locais não têm dado certo.